esses dias eu vi acho que uns 2 dias atrás, uma moça que, na verdade, a notícia chegou distorcida. Que ela há 6 meses que ela não tomava água e só tomava Eu suco. vi isso, Bombou vi. ontem, né? Então, É. que ela não comia Ela carne. ela é da Europa, né? Eu Ela é acho. russa e morava tava na Tailândia. E aí ela só Você consumia viu? 4 Eu não vi anos. direito o que é. Ela 4 anos consumia só alimentos crus e frutas. Então, a base da dieta dela era frutas e sucos e ela não tomava água. Há 6 meses ela não tomava água, só sucos. Que loucura. Água ela não tomava? Não tomava, só suco. Suco. Nossa, o braço dela era fininho. Então, fininho. e olha que vi, deixa eu interessante, há uns 4... Ela tava nessa dieta há uns 4 anos. Só que ela já estava pesando 27 quilos. Então, assim, ela estava com anorexia já. Olha o braço, gente. Tá O vendo? braço dela era muito fininho. E ela ainda tá com coco na foto, olha. Aham. E aí, que engraçado, nas fotos que ela tá desse jeito, já há muito tempo atrás, as pessoas estavam falando pra ela, você não tá saudável, isso não é saudável, Mas a você pessoa não precisa procurar percebe. ajuda. Mas ela entra num negócio tão radical que isso não é legal. Os extremos nem são o sempre 8, complicados, nem o 80, né? Isso é um distúrbio de imagem. Não li direito, mas possivelmente uma anorexia. Eu vi a chamada ontem, me marcaram num post de um Instagram de um jornal, falando que era a opinião da Thaisa. E aí, quando eu fui ver a publicação, a chamada é morre vegana, que só comia fruta e não sei o quê. Então, você, na verdade, também tira a credibilidade do veganismo, que eu tenho pacientes que são veganos, mas a gente atinge a quantidade de calorias que essa pessoa precisa, a quantidade de proteína, seja com suplementação ou não, mas a gente atinge tudo direitinho. Então, é como se fosse uma pessoa que comesse carne, mas são com alimentos diferentes, né? Nesse caso, não é o veganismo. Então, eu vi alguns profissionais, mas eu não me aprofundei falando, cara, isso tá errado. Esse título chamativo tá sendo ruim. O que vira notícia é aquilo, olha, ela, tá vendo? Não comia carne, por isso ela morreu. Não é isso. Ela tinha um outro problema, ela tinha anorexia. E aí, há muitos anos, ela já estava nesse processo. E o corpo dela chegou uma hora que falou, não aguento mais, fim, né? E aí ela contraiu aí uma infecção e acabou falecendo. Só que o fato de não estar ligada exatamente ao fato dela ser vegana, é uma outra coisa. E aí, só que é muito engraçado como as notícias chegam, né? Aquilo que é extremo chega. Só que assim, se você consumir... Quantas pessoas morrem por obesidade também? Isso ninguém mais fala, né? Morreu porque estava extremamente obesa, fazendo tudo errado. Então, ou seja, os extremos são muito ruins, né? Acho um meio termo nesse processo e eu acho que é todos os dias, né? Todos os dias você tem que acordar e falar, não, hoje eu vou fazer um meio termo. Amanhã você tem que repetir isso. Hoje eu vou fazer um meio, nem tanto lá, nem tanto cá. Vou ter que ficar num meio, porque o extremo não é legal. Não é bom. Eu falo para minha psicóloga que eu sou maluca consciente, porque eu já chego na terapia com o problema que eu identifiquei, com a solução, o que eu preciso fazer, com todo o pensamento do tipo, meu Deus, mas eu tô indo muito para esse lado, eu preciso equilibrar para esse. Então, em relação a um doce, na feira Natural Tech, eu ganhei um monte de coisa. Nossa, eu queria ter ido. Eu ganhei um monte de docinho, e eu não sou do docinho. Eu não sou. Mas ter esse negócio em casa... acaba com a minha vida. Porque eu sei que tá ali. E assim, eu ganhei só de uma marca 8 barras de chocolate mais os bombonzinhos. Aí a barra não me chama atenção. Estão todas embrulhadas ainda. Foi da Oma? Não foi. Foi Bold. choco alguma coisa, não lembro. E eles tinham uns bombonzinhos também. Pronto, o bombonzinho é um problema na minha vida. Eu não ligo pra chocolate, eu prefiro doce de coco, mas eu fui comendo todos. E aí eu falei, decidi, eu não posso ir na minha casa. Eu vou doar isso, eu não vou ficar com esse pensamento de que eu preciso tirar 100% do proveito de tudo, não. Então, assim, é curioso como a gente precisa perceber o que acontece, como a gente tá se sabotando, não é fácil, e começar a tentar equilibrar esses pratinhos, né? Porque uma hora a gente vai estar muito focado no esporte, e de repente vai negligenciar alguma outra coisa, outra hora vai estar muito no trabalho, e aí, de repente, a atividade física vai ficar um pouco de lado. E, no caso, quando a gente vê uma pessoa dessas, ela perdeu completamente o equilíbrio e a noção da realidade. Eu tenho pacientes com anorexia e é muito difícil, porque... não é só você chegar pra pessoa e falar, mas você não tá vendo? Mas olha, você precisa comer, você não vai engordar, você não vai ficar gorda se você comer isso. Mas a pessoa tem uma fobia, um medo muito grande da comida. E muitas vezes não se enxerga como tá. E vem fraqueza, vem... gente, olha, é muito triste mesmo.
E hoje, você falou da obesidade, né? Eu gosto muito desse assunto. 58% dos adultos brasileiros têm excesso de peso. 20 e poucos por cento, 20 e poucos por cento obesidade, e a expectativa é que em 2035 isso chegue a 40% de obesidade. Então, a gente saiu de uma transição onde a maior parte da população mundial ela era desnutrida, com baixo peso, e a gente migrou, parece assim, a gente piscou, e do nada a gente tem uma população com excesso de peso que ainda é desnutrida, porque come excesso de calorias sem nenhum nutriente. Ainda temos uma parcela da população que passa fome e que está abaixo do peso? A gente tem. Não por uma questão de imagem, mas não ter acesso à comida. Mas a gente hoje tem muita gente com sobrepeso e obesidade e a expectativa é só crescer. A OMS, ela tenta fazer um monte de coisas para frear a obesidade e a expectativa ainda é crescer. É surreal isso. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!